Olá, o termo hoje é Blitzkrieg. Você já ouviu falar? Você já conhece? Já ouviu falar, mas não se lembra? Então é necessário que você se lembre e que você consiga ter essa palavra na cabeça para que você possa associar grandes coisas que estão acontecendo hoje no atual governo do Brasil. O governo brasileiro atual tem utilizado grandes técnicas nazistas, dentre elas vamos falar a respeito das mentiras. E eu já falei a respeito das mentiras que são contadas por eles justamente para que possa entorpecer a população brasileira e possa enganá-los de forma com que eles estejam acreditando numa coisa, quando na verdade é outra coisa que está acontecendo. Isso foi explicado para você no vídeo aí em cima que eu estou indicando para você. Então, se você tem alguma curiosidade a respeito de nazismo brasileiro, é interessante que você veja o vídeo aí em cima, porque eu estou explicando uma das táticas nazistas utilizadas, que nada mais é do que a mentira e a publicidade excessiva. Mas a Blitzkrieg é uma técnica criada pelo general alemão Erich von Manstein. O Erich von Manstein pensou da seguinte forma: quando você quer invadir um determinado país, você tem que lançar de todas as suas tecnologias e de todas as suas forças, lançando um ataque com tamanha ferocidade que faça com que o inimigo acredite que realmente tem que prestar atenção naquela ferocidade que está acontecendo, quando na verdade tem alguma outra coisa por trás acontecendo, fazendo com que você preste atenção na coisa principal, que são os bombardeios, que são os fogos de artifício, quando na verdade tem outra coisa muito mais importante acontecendo por trás, e aí é necessário que nós brasileiros tenhamos essa consciência. Por quê? Porque cada vez que tem algum tipo de notícia criando a distração da imprensa, criando a distração dos inimigos, que teoricamente são as pessoas de esquerda, eles estão fazendo algum show pirotécnico justamente para tentar fazer alguma outra coisa por baixo dos panos e para não fazer com que a imprensa chame a atenção da população brasileira a respeito de uma coisa muito grave que está acontecendo por trás disso. Ora, vamos citar alguns exemplos. O ministro Vélez Rodrigues, um colombiano, de repente chegar na internet, na televisão e dizer que os brasileiros estão acostumados a roubar, são educados a roubar desde criancinhas e que por isso eles roubam tudo que eles podem, inclusive assentos de avião e tudo mais. O que é Golden Shower? E aí o cara, para afirmar isso, ainda para reforçar, ele bota a seguinte mentira dentro da internet, dizendo: olha o que acontece nos carnavais brasileiros, como se aquilo de um filme pornô que ele procurou na internet, e esse filme pornô ainda não tinha sido nem lançado no mercado. Portanto, ele estava fazendo propaganda desse filme pornô. Cuidado, Michele Bolsonaro. Michele, não sei se você sacou a associação do cheque, aquele cheque que até hoje ninguém conseguiu explicar, né? Cuidado, Michele Bolsonaro, porque esse cara gosta de filmes um tanto quanto suspeitos, para quem gosta de parecer um machão, hein? Damares. Ah, Damares. Damares é um grande exemplo do que você consegue pensar. Será que ela consegue ser mais ignorante do que Bolsonaro, ou será que está pau a pau? Eu acho que esse casal deveria se fazer. Mas aí, se esse casal se fizesse, gente, eu não queria ver a prole, porque já a demonstração dessa prole que nós temos já é uma grande demonstração de que tem alguma coisa de errada com a alimentação dessas crianças. Cuidado, Michele Bolsonaro, você está em risco. Cuidado que a boquinha pode acabar e de repente não tenha mais tanto micheque em sua conta nos próximos tempos. Mas falando agora sobre Damares. Damares, a mais recente dela é a seguinte: as mulheres são culpadas pela agressão que sai em cima delas. Afinal de contas, ao se colocar em pés de igualdade profissional e em busca de direitos iguais, a mulher se coloca como sendo igual ao homem. E sendo igual ao homem, ela consegue ganhar tanta pancada quanto um homem. Por isso, ela justifica, dizendo inclusive que as mulheres servem única e exclusivamente para lavar louça dentro de casa e que não devem ficar dentro do mercado de trabalho atrapalhando os homens e que devem seguir fielmente a palavra de seus senhores. E essa mulher, justamente, que ela ocupa um ministério que deveria estar defendendo as mulheres, ela, ao contrário disso, diz que exatamente por causa disso que as mulheres apanham. Porque quando elas tentam conseguir direitos iguais aos dos homens, salários iguais aos dos homens, elas se colocam em pés de igualdade e, portanto, elas aguentam tanta pancada quanto os homens. E aí, para encerrar o assunto, colocar uma cereja em cima do bolo, Damares dá a seguinte declaração dizendo que esta é a única forma de fazer com que a mulher não sofra mais violência. Ou seja, a mulher tem que se colocar no seu lugar e o homem tem que se colocar no lugar dele.
Então, nós temos que ensinar as crianças, para evitar qualquer tipo de violência e colocar a mulher e o homem em pés de igualdade, temos que ensinar as crianças do Brasil de que os homens têm que abrir as portas para elas quando elas forem entrar, que os homens têm que entregar flores, e só assim, quando começarmos a colocar cada um em seu lugar, cada macaco no seu galho, ela diz que então encerrará esse ciclo de violência dos homens contra as mulheres. Bastante fácil, não é verdade? Na vista de Damares, pela visão espetacular que ela tem, é fácil ela entender que provavelmente na ideia dela, em 1920, em 1900, quando os homens faziam exatamente isso, significa então que as mulheres não sofriam violência. Não é verdade? As mulheres quase não apanhavam antes porque os maridos não tinham que discutir. Não tinham que discutir se passou a roupa de noite, se fez alimento delas, se está com vontade ou não de fazer os seus deveres conjugais. Então o que acontece? Damares diz que essa é a forma melhor para eliminar a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Damares é uma das principais ferramentas utilizadas para o Blitzkrieg. Um dos grandes motivos atuais para que hajam bastante desentendimentos e bastante notícias dentro não só dos noticiários, mas que seja assunto principalmente da esquerda, é o Olavo de Carvalho e a ligação com os Bolsonaro. A ligação intelectual que dependem desse guru, um astrólogo fabuloso que consegue saber absolutamente tudo, inclusive de física monumental, ele consegue explicar, por exemplo, que a Terra é plana e por esse motivo Isaac Newton era um farsante, porque afinal de contas quem não acredita que a Terra é plana é exatamente um bocó, assim como diz ele e toda a família Bolsonaro ao assinar qualquer coisa que esse idiota fale diante de suas redes sociais. No entanto, nos últimos tempos nós vimos um filme de Olavo de Carvalho postada dentro das redes sociais de Bolsonaro, dizendo que é culpa dos militares que os comunistas não foram totalmente exterminados. E justamente por causa dos militares que os comunistas tomaram conta do Brasil a ponto de ocuparem todas as universidades, todas as escolas e todos os conhecimentos. E por esse motivo, Olavo de Carvalho se sente contrariado, uma vez que as escolas, as universidades, têm a tendência de contrariá-lo. Ou seja, ele é um gênio, a família Bolsonaro é um gênio, e aí você vê tudo esse tipo de coisa sendo espalhado pelas redes sociais e criando alguns transtornos, como por exemplo a briga de Bolsonaro com seu vice-presidente, que, diga-se de passagem, não é lá também grande coisa. Afinal de contas, durante muito tempo ele avalizou as ideias de Olavo de Carvalho. E diria de passagem que ele ainda avaliza muita coisa, acredite se quiser. Olavo de Carvalho, aquele que fez um vídeo mentiroso dizendo que os militares salvaram o Brasil do comunismo, agora ele está dizendo que foram justamente os militares que conseguiram colocar os débeis mentais, na teoria dele, os comunistas dentro do poder. E por incrível que pareça, esse é o motivo que o governo está dando tão errado. Afinal de contas, com tantas sabotagens do comunista, o vice-presidente general Hamilton Mourão, é por causa das sabotagens de Hamilton Mourão que o Brasil está dando errado. E o governo Bolsonaro está errado. Por causa dos comunistas que estão destruindo o Brasil e que estão forçando para que o governo dê errado. Por incrível que pareça, isso ele está afirmando com constância. E agora começou a lançar um motivo para que existam pedidos dentro da Câmara dos Deputados para o impeachment do general Mourão. Bem, eu espero que até aqui eu já tenha conseguido convencer a você que, na verdade, existiu uma adaptação do conceito nazista antigo para a modernidade, para as formas que devem ser, assim como a guerra tecnológica que está havendo hoje, eliminando-se totalmente toda aquela tecnologia de exércitos invadirem os países e aí ter um custo absolutamente elevadíssimo demais, que países não têm condições de arcar com essas consequências. De repente, está se tornando cada vez mais barato você usar táticas para dominar um determinado povo utilizando essas técnicas de publicidade. Então eu não acredito sinceramente que essa técnica de adaptação da Blitzkrieg para a forma que Bolsonaro tem agido tenha sido uma coisa de iniciativa dele, porque quem vê Bolsonaro falar, quem vê Bolsonaro interpretar as coisas, sabe muito bem que ele costuma levar tudo pela literalidade, e uma vez que ele leve pela literalidade, ele jamais seria capaz de, não teria intelecto suficiente para bolar essa adaptação para os tempos modernos atuais.
atuais, e aí a Blitzkrieg adaptada através da propaganda, que é o que tem acontecido dessa forma. A propaganda para destruir a oposição, para fazer com que a oposição cada vez mais tenha motivos errados para criticar o governo, e que de repente ao criticar o governo, quando vai ver, ele faz uma outra coisa ali, ele forçou você a fazer comentários a respeito, de repente ele está fazendo coisas completamente ao contrário, e ele vai dizer sempre assim, não, mas eu nunca disse isso, eu nunca fiz nada a respeito, e aí a esquerda se perde. Portanto é necessário que a esquerda, e principalmente a imprensa brasileira, comece a criar anticorpos contra isso, para que consiga perceber o que é realmente importante de ser noticiado ou não. Muito embora todos esses fatos que trazem os pensamentos dos ministros a respeito de como é o povo brasileiro e a respeito de como deve se comportar o povo brasileiro, é muito importante, uma vez que nós estamos vendo cada vez mais debilóides administrando o país, e as políticas que eles vão desenvolver nesse sentido provavelmente vai afetar toda a vida do brasileiro, e por esse motivo é necessário que o brasileiro até se ligue, porque o brasileiro tem que se colocar contra esse tipo de política, e principalmente a esquerda, que é a oposição do atual governo, que se coloque criando anticorpos para realmente criticar aquilo que tem realmente um peso importante dentro do que é a ordem do dia. Mas também temos que fazer críticas. Eu reconheço que algumas coisas, como dizer que o brasileiro é ladrão, ficar falando coisas a respeito das mulheres, que o lugar da mulher é ficar em casa, eu acredito que isso sim é uma crítica bastante, mas acho que a gente não deve perder tanto tempo fazendo críticas a esse respeito, e sim prestar mais atenção, porque se lançou um foguete aqui, vamos procurar alguma outra coisa que está acontecendo aos arredores, porque certamente deve ter alguma outra coisa muito importante ocorrendo por trás, e aqueles fogos que foram soltados inclusive para poder distrair os olhos da população. Nesse momento, eu acho que é importante, justamente por eu não acreditar que Bolsonaro tenha intelecto para desenvolver esse tipo de técnica por causa da sua literalidade, eu tenho também certeza absoluta que existe uma mão externa dentro do Brasil, influenciando no governo e causando uma interdependência nossa com os Estados Unidos. Justamente esse país que hoje está perdendo o seu império em função de outros países estarem se destacando no mercado internacional, e a economia norte-americana tem começado a demonstrar sérios problemas em virtude do seu grande déficit que existe, e muito provavelmente dentro de muito pouco tempo nós veremos uma crise internacional de um grande ciclo econômico que os Estados Unidos levaram durante muito tempo e conseguiram dominar a economia mundial. No entanto, é necessário que nós percebamos justamente essa manipulação para que nós consigamos nos distanciar dos Estados Unidos, não no sentido de comercialização com eles, porque é sempre interessante fazer comércio, mas sim que nós possamos desenvolver nosso mercado interno, afastando as técnicas que eles nos aconselham a respeito do neoliberalismo e da minimização do mercado e da minimização do Estado, principalmente da falta de interferência do Estado, porque é justamente essa falta de interferência que causou um caos dentro da Argentina, causou caos dentro da Grécia, dentro de vários países que adotaram essas táticas neoliberais em função de terem empréstimos com os bancos mundiais, com o FMI. Em função desses empréstimos e dos juros, o FMI começa a ditar regras essas que são extremamente prejudiciais para aquele país e acabam fazendo com que os países que são beneficiários dos empréstimos aos quais, beneficiários não, que são credores dos empréstimos aos quais os países devedores fazem empréstimo, eles estão começando, têm a intenção na verdade de danificar todo o mercado interno para que eles não possam concorrer e oferecer qualquer tipo de resistência em relação a políticas que esses países externamente tenham de interesse com o nosso país. Nós temos que nos tornar um país consciente e fugirmos dessas técnicas neoliberais o mais rápido possível, para que nós não sejamos uma nova Argentina, para que nós não sejamos um novo país da América Latina que está hoje totalmente sujeito aos desejos internacionais. Steve Bannon, essa pessoa que tem orientado o Bolsonaro nessas táticas nazistas e que tem implantado as táticas que tem feito com que Bolsonaro não só ganhasse as eleições, mas que Bolsonaro tivesse condições hoje de permanecer tanto tempo governando, uma vez que parece-me que esse governo não vai tão longe, uma vez que ele demonstra incapacidade
em absolutamente tudo. E certamente nós estamos piorando a nossa condição econômica e a nossa condição social. Nós estamos perdendo vários capitais de fora do Brasil porque a credibilidade do país está descendo cada vez mais, e em função da necessidade que os Estados Unidos têm por causa da recuperação que o seu mercado tem dentro e fora do país deles, eles precisam recuperar capitais estrangeiros. E está se tornando muito mais interessante tirar os capitais de dentro do Brasil, e por esse motivo estamos sofrendo a mesma consequência que a Argentina, onde houve fuga de capitais para investir em outros países dentro dos Estados Unidos, e aí nós que estávamos apenas dependentes, criando mercados dependentes do mercado externo, começamos a entrar em crise, assim como a Argentina. Nós temos que fugir das táticas neoliberais, independentemente desse governo ilegítimo que se colocou dentro do poder. Nós, brasileiros, cidadãos, temos que dizer a eles como fazer e, de preferência, como evitar entrar nesse tipo de encrenca que todos os países já entraram, inclusive nós, brasileiros, já entramos em épocas passadas. E foi somente por esse motivo que deu-se uma chance para o Partido dos Trabalhadores. Não foi porque todo mundo virou comunista, não. As escolas não treinam comunistas, não fazem absolutamente nada do que está acontecendo. O que aconteceu, na verdade, é que os brasileiros conseguiram perceber que as técnicas neoliberais afundam a economia brasileira, e para fugir das técnicas neoliberais eles acabaram colocando o PT. E foi aí que descobriram outras formas de se fazer política, outras formas de fazer economia dentro do país. Aí você vai dizer, mas houve corrupção, houve até certa corrupção, mas nós bem sabemos que houve sim muita sabotagem e muita propaganda para se convencer a população brasileira de que as técnicas que eles estavam usando eram erradas, e por esse motivo precisaríamos voltar para as técnicas neoliberais. É uma armadilha que o povo brasileiro está caindo, e eu espero que o povo brasileiro se ligue o quanto antes de que essa situação tem que ser convertida para uma situação um pouco diferente, e que nós comecemos a usar políticas, não só econômicas, mas políticas sociais, que sejam para beneficiar a população. E dane-se essa história de Estado mínimo, porque o Estado mínimo, na verdade, faz com que o país não consiga reagir aos efeitos internacionais e aos grandes problemas que os ciclos econômicos, ao se interromperem, criam internacionalmente para qualquer país que enganje nesse tipo de política errada, absurdamente burra, que faz com que o país se afunde sozinho e que a população fique automaticamente dependente de seus credores. Então, em função disso, eu vou pedir para você, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e faça com que eles sejam cada vez mais disseminados, para que nós possamos espalhar essas conversas, esses pensamentos dentro do Brasil, e que nós possamos finalmente dezumbizar o Brasil. Eu solicito a você essa compreensão. Se inscreva no canal. É de graça, não vai custar absolutamente nada. Mas é dessa forma que nós vamos fazer esse vídeo cada vez mais ser visto dentro do YouTube. E para esse motivo, nós precisamos de você. Eu peço a você então, nos ajude, e até o próximo vídeo.